ele vai, não deu certo, ficou doente, teve que voltar. O navio não conseguiu voltar para Portugal, teve que atracar na Sicília, no sul da Itália. E aí ele começou a conhecer melhor os franciscanos e conheceu o próprio São Francisco. Participaram, se conheciam pessoalmente. E houve um grande capítulo, uma grande assembleia dos frades daquela época, do movimento. E depois, acho que reuniu 5.000 pessoas. É muita gente naquela época. Poxa. Então estava São Francisco, Santo Antônio, ainda vivos. E quando terminou essa assembleia, aí repartiram, um vai para cá, outro vai para lá. E o Antônio, para onde você vai, Antônio? Me manda. Aí Francisco, vai com aquela equipe lá, foi para Pádua. E ele foi, mas ninguém conhecia quem ele era. Eu não diria que ele enganou. É que não conhecia ninguém, acho que se comportava normal, como todo mundo, e foi. Chegou lá em Pádua, tratava-se de distribuir as tarefas. O que o Antônio vai fazer? Ele falou, você cozinheiro. Você cozinheiro. Tá bom, cozinheiro, zelador da casa. Aí houve esse episódio que você contou. Tem outras versões desse episódio, mas não importa. Aí ele teve que fazer um sermão, uma pregação, uma palestra. Então ele falou, mas esse é o cozinheiro? Um doutor desse na cozinha? Aí ele se revelou. Sim. E aí Francisco de Assis mandou uma cartinha, um bilhetinho para ele, falou, Antônio, por favor, eu não gosto de frades estudando porque eles ficam vaidosos. Aí entra o Lampião. Né? Eu não gosto, por isso eu barro o estudo deles. Mas com você, por favor, ensine a eles a Bíblia, a religião, seja o nosso mestre. Aí partiu para percorrer toda a Itália, sul da França. Olha, que beleza. Olha, ainda sobre o seu convento, eu eu estive lá num momento assim de muita tristeza. Eu confesso que eu verti muitas lágrimas, que foi o sepultamento do Frei Lense, o seu irmão mais próximo, né? Colega de estudos, de amizade em 60 anos. Eu quero dar meu depoimento, que era um homem também de ideais, de sonhos, e ele estava muito preocupado também, não só com o momento, quer dizer, o dia de hoje. Ele sabia mentalizar como a gente ficar independente, né, da exploração do homem pelo homem. E ele nos acompanhou em algumas lutas em defesa da soberania nacional e popular. Ele, no dia do leilão de Libra, ele estava lá com o seu hábito, né, com a sua batina, e se encontrou lá nesse dia com um pastor luterano, o pastor Moza. Olha, Moza disse que nunca viveu um ecumenismo assim, não divulgado, como aquele que eles foram almoçar juntos depois desse protesto. E é impressionante, e ele falava que estava escrevendo um livro, e eu gostaria de a gente aqui fazer uma homenagem, você que foi irmão próximo aí de tantas décadas, uma frase sobre ele, um período, Olha, eu fui companheiro, fui irmão, fui amigo do Lenci durante 60 anos. Fizemos o ginásio junto, depois o noviciado, a filosofia, a teologia, e depois fomos transferidos para São Paulo e lá trabalhamos juntos durante muito tempo. E depois ele veio aqui para o Rio, e estive no enterro dele também, estávamos juntos lá isso mesmo, eu lembro. E lá foi lá mesmo que ele foi enterrado, né? No nosso cemitério tem a placa e o túmulo dele. Isso. Lenci, para mim, foi uma criatura extraordinária. Alegre, tocava acordeon, tocava piano, cantor, músico, até compunha poesias. Um artista. Mas um artista comprometido com os mais pobres e combatendo fortemente o sistema capitalista. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção nele. Ele era capaz de brigar, sentar, discutir, mas no firme mesmo, gaúcho. Mas terminava a discussão, companheiro, vamos tomar uma cerveja junto? Nunca vi ele guardar
mágoa de quem quer que seja. Podia discutir bravamente com quem quer que fosse. Passou aquele momento, somos irmãos, vamos tomar um cafezinho juntos, tomar uma refeição. Nunca vi ele com raiva. Agora, com indignação, sim. Ele era uma pessoa que tinha capacidade de se indignar diante da coisa errada. Não, e ao mesmo tempo, sem ser belicista ou belicoso, ele era um homem valente, porque ele ficou à frente no fogo cruzado entre aqueles manifestantes que arremessavam, só tinha algumas pedras para jogar, contra as balas de borracha. E depois eu fiquei sabendo que ele, durante os tempos de intolerância, os anos de chumbo, ele também pagou bastante caro por defender as liberdades, né? Aquela caminhada que ele fez de São Paulo até Brasília, no tempo das diretas já, chegou em Brasília e foram presos. Ele foi junto. E naquela simplicidade dele, está ele preso, de bermuda, havaiana, camiseta. E o general Cruz, que é o famoso general, eu sei que é Cruz, tem um outro nome dele. Newton. Newton Cruz. Fez questão de ir lá na cadeia e falou, eu quero saber quem é esse padre que eu mandei prender. E foi. Chega lá e encontra todo aquele povo de bermuda, camiseta. Quem é o padre aí? Lenci, naquele jeito dele que você conheceu, brincalhão, se levantou, foi lá diante dele e bateu continência. Sou eu, sou o general. Quer dizer, ele já começava desmontando as pessoas com a brincadeira dele. E aí o diálogo dele com o general é muito interessante. Como você falou, ele não conseguiu publicar o livro dele. Sim, póstumo então, né? E quem deu o título para o livro dele, já em vida, do Lenci, foi o Leonardo Boff. Os dois eram muito amigos, Leonardo e o Lenci, muito amigos, já desde o tempo de estudantes. E o Leonardo falou, olha, Lenci, escreva um livro e o nome que você vai dar é Ecclesia Lascatorum, De Ecclesia Lascatorum. O que significa isso? A Igreja dos Lascados. Aliás, ele falava com a gente, eu sou a favor dos lascados. Já tem muita gente para defender rico. Os mais lascados. Então, a Igreja dos Lascados, de Ecclesia Lascatorum. Ele faleceu, a gente conferindo o que ele deixou muita coisa escrita. Sim. A gente teve que completar muita coisa, fazer uma introdução, fazer uma conclusão. O Leonardo fez a apresentação do livro. Só que o livro não foi editado numa editora convencional, foi impresso numa gráfica. E a gente não sabia quanto que ia sair, imprimimos um número limitado. Eu gostaria muito de... um exemplar atualmente, que eu não trouxe aqui, de Ecclesia Lascatorum. Tem um pessoal de Nilópolis que está querendo reeditar esse livro. Vamos também aqui. O que eu puder botar um tijolinho aí nessa construção. Ô Frei, Leonardo Boff, a luta pelas liberdades ou libertação. Eu sei que o irmão serviu também lá em São Paulo, junto com o cardeal Armes. Como foi aquele momento, né, de angústia, de sufoco, como disse o Chico Buarque, que sufoco aí na Cuba. Lá em São Paulo, você disse. Olha, eu de um lado me considero ultra privilegiado. Tenho muito que agradecer a Deus, ao pessoal com quem convivi. Fazendo uma retrospectiva, eu falei, meu Deus, não merecia isso. Eu fui aluno do cardeal Armes, aqui, na teologia em Petrópolis. Era muito próximo dele, trabalhei junto com ele aqui em Petrópolis, numa revista chamada Sponsa Christi, hoje chamado Grande Sinal, e num boletim de informações, chamado SIC, Centro Informativo Católico, que coletávamos notícias e toda semana mandava para rádios católicas. Trabalhei junto com ele, nesses dois veículos de comunicação. Depois ele foi nomeado bispo, foi para São Paulo. Quando eu terminei meus estudos, fui ordenado padre, a gente é transferido.
O nosso provincial, nosso reitor lá, maior, falou, se alguém tem alguma preferência para ir para esse ou aquele lugar, pode falar, gente, vamos ver, se for possível a gente atende. Aí eu falei, eu quero ir para São Paulo. Não tanto pelo cardeal. Naquele momento a minha decisão se baseou mais num outro frade, Frei Luiz Maria Alves Sartori, que foi um dos iniciadores da pastoral no mundo do trabalho, pastoral operária lá em São Paulo. Pastoral operária não, ele focava mais no mundo do trabalho. Porque no mundo do trabalho envolve não só o trabalhador, o operário, envolve o capital, envolve o mercado, envolve muita coisa, né? Não dá para segmentar e ficar só num. Tem que ficar no todo, e como a Igreja Católica sempre fala, na sua doutrina social, a primazia é do trabalho. Entre capital e trabalho, a Igreja Católica sempre defendeu, teoricamente, a primazia do trabalho. Desde o Leão XIII, depois vem a Labores Exercem, várias cartas em si, cartas como essa, falando do trabalho, onde dá a primazia ao trabalho. Infelizmente, na realidade, o compromisso que a Igreja Católica teve na Idade Média com o poder, na época do papado, do padroado, desculpe, na época do padroado, essa aliança entre igreja e poder ainda persiste até hoje, em grande parte. Embora, teoricamente, já tenha sido feita a ruptura. E esse Papa Francisco está levando a sério a prática. Pois é, porque o Dom Paulo Evaristo Armes trabalhou num projeto chamado Brasil Nunca Mais, quer dizer, aquele Brasil ditatorial, né? E eu, inclusive, faço questão de colocar aqui 1964, 1º de abril de 1964, nunca mais, porque eu vi o que era uma ditadura, o que era um simples guarda noturno poder assinar sua carta de prisão, o seu mandado de busca e apreensão coletivo, né? Bom, dito isso, uma descrição, tem algum caso assim mais que marcou naquele trabalho que vocês faziam de defender os prisioneiros, como Manuel Fiel Filho, teve o caso de Vladimir Herzog também, que Dom Paulo foi celebrar a missa, e ali foi um divisor de águas, né, no destino da ditadura, né? O cardeal Armes, primeiro foi bispo auxiliar de São Paulo, na região norte. Quando o cardeal Rossi se aposentou, ele assumiu no lugar do cardeal Rossi. Aí ele foi morar no Palácio Episcopal. Depois ele mudou, foi para uma casa mais simples. E era franciscano também, franciscano, né? Professor nosso aqui em Petrópolis. No primeiro dia de cardinalato dele, ele foi fazer uma visita ao general do comando do 2º Exército. Não me esqueço o nome também, não me lembro o nome. E naquele primeiro dia, eu fui de manhã... General Dávila, né? Dávila. Não, pode ser General Dávila. E naquele primeiro dia de cardinalato dele, logo de manhã eu tive que bater na porta dele. Chego lá, ele estava fechando a porta, chegando da visita com o general. Falei, cardeal, Dom Paulo, a gente chamava de Dom Paulo. Prenderam o Rui, Dr. Rui, prenderam o Albertino. Essa noite prendeu 2 colegas nossos lá de trabalho. Eu falei, mas eu estou acabando de chegar lá do general. Deixou a pastinha dele ali, já pegou o telefone e ligou. Para ver o que está acontecendo. Aí se encaminhou uma saída. Quando ele terminou o seu cardinalato, um dia ele me falou, Alamiro, foram 28 anos de cardinalato. Todos os dias eu tive algum problema ou com a ditadura brasileira, uruguaia, argentina ou chilena. Nossa. Porque tudo corria para ele. E ali ele tinha uma equipe grande, a gente fazia o que podia por esses refugiados da ditadura que foi gestada na Casa Branca, não foi na Casa Grande,
Foi na Casa Branca. Casa Branca, que fica em Washington. E lá era todo o Cone Sul que estava debaixo da ditadura, não era só o Brasil. Você sabe muito disso, né? Então, para mim, marcou muito esse contato próximo com o sofrimento das pessoas que realmente não se dobraram diante do imperialismo, né? Da dominação do capital norte-americano. Hoje estamos abaixo da dominação do capital internacional, né? Porque para mim ditadura é toda igual. Toda ditadura é igual. É verdade. Vira um Estado policial que ninguém tem garantias. E a pior ditadura é a religiosa. Veja, Khomeini, a Igreja Católica na Idade Média. São as piores ditaduras. Verdade. E hoje nós estamos numa ditadura que eu chamaria de religiosa. Porque o grande capital internacional na Bíblia é o bezerro de ouro, que era o Deus dos judeus que se desviaram. Então estamos na ditadura do bezerro de ouro. É uma religião. Deus do ouro, Deus do ouro. Deus do capital. Mas eu vejo que o nosso tempo está se esgotando. Ô Frei, você tem 5 minutos para colocar hoje o que você acha mais importante para os brasileiros, para os cariocas que estão aí sofrendo com salários atrasados, há muito tempo congelados, e como fazer com que a fé, a espiritualidade possa nos dar força. Fala para o nosso telespectadora e telespectador. Olha, falando de forma bem sintética, eu diria que numa ditadura violenta que estamos vivendo, é importante não perder a esperança. É importante manter a convicção de que tudo passa. Também, a militar passou, essa também vai passar, e não podemos deixar morrer a chama da esperança de um mundo melhor, de um Brasil, de uns